Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana do Advento. E a primeira leitura de hoje se encontra lá em Malaquias, no capítulo 3, e nos diz assim: Assim fala o Senhor Deus: Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu tempo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja, e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará, como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, dia grande e terrível. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Amados irmãos e irmãs, vamos começar pelo contexto do livro do profeta Malaquias. Primeira coisa é que já acabou várias coisas do Antigo Testamento, o chamado exílio babilônico já acabou, onde o templo tinha sido destruído nesta época, e o templo agora já foi reconstruído. O culto já existe, só que temos um problema. O templo está vazio de conversão. As pessoas celebram, mas não buscam uma autêntica mudança de vida. Nós temos aí sacerdotes negligentes, sacrifícios mal feitos, um grande desânimo espiritual. Então, embora tenha-se uma religião, mas a rotina da religião ela não está atingindo o coração do povo. E é nesse contexto que aí no versículo 1 aparece essa frase: Eis que envio meu anjo. Ou seja, Deus está anunciando alguém que de fato vem preparar o caminho e também endireitar o caminho e o coração das pessoas. Ou seja, Deus vê que a coisa está errada, que tudo está equivocado, mas aí já começa um convite à conversão, porque ele enviará alguém que de fato vai preparar o coração do povo. Ainda no versículo 1 diz: Logo chegará ao seu templo o dominador. Ou seja, não é apenas o mensageiro que vem, mas aquele que domina, que é o próprio Deus. É o anjo da aliança, ou seja, Deus aparece agora como aquele que é fiel à promessa. O povo não foi fiel à promessa, mas Deus é. Então, por esse motivo que a gente vai percebendo, especialmente essa leitura que aparece um dia antes do Natal, que a ideia é que o Natal não é apenas a chegada de um profeta, de alguém que fala bonito, mas a chegada do próprio Deus em nosso meio. E aí no versículo 2 e 3 aparece essa ideia do fogo da forja, a barrela dos lavadeiros. O fogo da forja é porque é o seguinte: o fogo sempre foi visto como aquilo que queima as impurezas. E a barrela limpa profundamente, ou seja, não é apenas um fogo que vem destruir, como muita gente coloca, mas um fogo purificador. Deus aparece não para a destruição, mas para a purificação. Versículo 3 e 4 ainda aparece a ideia dos filhos de Levi que aparecem aqui, que são na verdade os sacerdotes. Ou seja, Deus não quer condenar os sacerdotes que estavam ali, mas ele quer purificar. Ele quer de fato transformar a religiosidade do tempo. É interessante isso, Deus tem tudo para chegar ali e destruir, porque não está gostando do que está acontecendo, mas a ideia sempre é a mesma. Deus que deseja então purificar a religiosidade. E aí versículo 23 e 24 vai nos dizer que Deus vai enviar então o profeta Elias. Amados irmãos e irmãs, quando a gente vai olhar lá no livro de Reis, Elias não morre, Ele sobe numa carruagem de fogo para o céu, que isso é claro que é uma linguagem metafórica, para nos dizer que Elias era tão santo que a morte não chega a alcançá-lo. Mas, sabendo que ele torna-se então um símbolo escatológico, digamos assim, ele acaba tendo uma missão de preparar o Senhor. Óbvio que a gente não acredita em reencarnação, então Elias não volta da mesma forma. Só que quem é esse, aspas, espírito de Elias que volta? É João Batista. Todo aquele que acreditava que viria o Messias sabia que antes do Messias vir, viria alguém com características semelhantes a Elias.
E de fato, João Batista tem muitas características semelhantes a ele. Eu acho que vale a pena a gente meditar hoje, à luz dessa primeira leitura, que todos nós somos chamados a ser como Elias, preparando o Senhor, anunciando Jesus, anunciando o Messias, anunciando o Natal. O mundo carece de profetas e profetisas que anunciam o mundo que Jesus vem nascer. Se você pegar seu celular e olhar as propagandas, o Natal é muito bonito, né? Cor vermelha, cor branca, um toque bonito, tem até músicas específicas que aparecem nesse tempo. Se prega uma união familiar, mas não se prega Jesus. E quem é que está faltando para poder anunciar isso? Eu e você. Somos nós quem precisamos trazer de volta o sentido real do Natal. Deus conta comigo. Deus conta também contigo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco às 7 horas da noite, para juntos também estudarmos o Evangelho desta terça-feira. Até mais.